O impensável finalmente aconteceu. No local mais sagrado e disputado de toda a Terra, algo acabou de mudar para sempre. O que aconteceu no Monte do Templo nas últimas semanas não é apenas mais uma notícia do Oriente Médio. Não é apenas mais um conflito político. É um sinal profético que milhares de anos de escrituras anunciaram. E se você entende o que isso significa, você sabe que estamos entrando em uma fase completamente nova da história humana. Jerusalém sempre foi o relógio profético de Deus. E agora, os ponteiros desse relógio começaram a se mover de uma forma que não víamos há gerações. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar vai conectar eventos que estão acontecendo agora mesmo com profecias escritas há mais de 2.500 anos. E quando você terminar de assistir, vai entender por que o mundo inteiro deveria estar prestando atenção no que está acontecendo naquele monte em Jerusalém. Não desvigue, não pule. Cada palavra que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga os tempos em que estamos vivendo. Nas últimas 3 semanas, uma série de eventos extraordinários e sem precedentes tomou conta do Monte do Templo em Jerusalém. Para quem não está familiarizado, o Monte do Templo é o local onde ficava o Templo de Salomão, depois o Templo de Herodes, e onde hoje está a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. É o lugar mais disputado religiosamente em todo o planeta. Judeus consideram o local sagrado como o ponto onde Abraão ofereceu Isaque, onde a Arca da Aliança repousou, onde a presença de Deus habitou. Muçulmanos consideram o terceiro local mais sagrado do Islã. E para os cristãos que entendem profecia, é o epicentro de eventos que precedem a volta de Cristo. Agora, o que aconteceu? Fontes locais confirmam que, pela primeira vez em décadas, autoridades judaicas ortodoxas conseguiram acesso controlado e documentado a áreas específicas do Monte do Templo, para realizar estudos arqueológicos e medições precisas. Isso pode não parecer muito para quem está de fora, mas para quem entende as implicações teológicas e políticas, isso é um terremoto. Durante anos, qualquer tentativa judaica de acessar certas áreas do monte era bloqueada, resultava em protestos violentos, em confrontos internacionais. O status quo estava congelado. Mas algo mudou. Testemunhas oculares relatam que grupos de rabinos, acompanhados de arqueólogos e estudiosos, foram vistos realizando orações e medições na área norte do complexo, próximo ao local onde muitos acreditam que ficava o Santo dos Santos do antigo templo. Vídeos circulando em redes sociais hebraicas mostram homens vestidos de branco, portando instrumentos de medição enquanto recitam salmos. A segurança israelense estava presente, mas não interferiu. Isso nunca aconteceu antes dessa forma. Nunca com essa liberdade. Nunca com essa aceitação silenciosa das autoridades. E mais, fontes confirmam que líderes do Instituto do Templo, a organização que há anos prepara utensílios e treinamento de sacerdotes para um futuro terceiro templo, estavam entre os presentes. Eles não estavam lá apenas para orar. Eles estavam lá para preparar, para medir, para planejar. Simultaneamente a isso, e aqui está o detalhe que deveria fazer qualquer estudante de profecia bíblica ficar em estado de alerta máximo, fontes diplomáticas vazaram informações de que negociações secretas entre Israel e nações árabes moderadas incluíram cláusulas sobre compartilhamento e acesso religioso ao Monte do Templo. Pela primeira vez, países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estariam dispostos a aceitar algum tipo de presença judaica controlada no local em troca de avanços em acordos de paz e normalização de relações. Isso é inacreditável. Durante décadas, a posição árabe-muçulmana foi intransigente. Nenhum acesso judeu além de visitas turísticas limitadas. Nenhuma oração judaica. Nenhuma cerimônia. E agora, há indícios de que essa barreira está sendo quebrada silenciosamente, nos bastidores da diplomacia internacional. Mas o que torna tudo isso ainda mais profético é o timing. Esses eventos estão acontecendo enquanto Israel passa por um dos governos mais religiosos e nacionalistas de sua história moderna. Líderes políticos, que antes mantinham distância do discurso sobre o templo, agora falam abertamente sobre direitos judaicos no monte. E grupos ativistas pelo Terceiro Templo, antes marginalizados como extremistas, estão ganhando voz, apoio e até financiamento.
O impensável está se tornando pensável, o impossível está se tornando discutível, e o que era tabu está virando plano de ação. Então a pergunta que devemos fazer não é mais se algo vai acontecer no Monte do Templo. A pergunta agora é quando. E para aqueles que conhecem as Escrituras, a resposta a essa pergunta está diretamente conectada ao relógio profético do fim dos templos. Vamos agora à parte mais importante, a conexão profética. Por que o que está acontecendo no Monte do Templo é tão significativo biblicamente? Porque a Bíblia deixa absolutamente claro que Jerusalém, e especificamente o Monte do Templo, é o palco central dos eventos finais da história humana antes da volta de Cristo. Não estou falando de interpretações vagas, estou falando de profecias diretas, específicas e detalhadas. Vamos começar com Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. O profeta Daniel recebe uma visão sobre 70 semanas proféticas, e no final dessa profecia está escrito: "E ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele." Essa profecia fala sobre um líder futuro, o Anticristo, que fará um acordo de 7 anos envolvendo Israel. E a chave está aqui. Na metade desse período, ele interromperá os sacrifícios. Que sacrifícios? Sacrifícios que acontecem no templo. Agora, preste atenção. Para que sacrifícios sejam interrompidos no meio da tribulação, eles precisam estar acontecendo primeiro. E para que sacrifícios aconteçam, é necessário o quê? Um templo, um altar, um sistema de adoração judaico restaurado no Monte do Templo. Isso significa que, de acordo com a profecia de Daniel, antes que a segunda metade da tribulação comece, antes que o Anticristo revele sua verdadeira natureza, Israel precisa ter restaurado seu sistema de sacrifícios. E onde isso pode acontecer? Apenas em um lugar na terra, o Monte do Templo, em Jerusalém. Não há alternativa. Não há plano B. É ali ou não é válido de acordo com a lei judaica. E o que estamos vendo agora? Os primeiros passos públicos, documentados e politicamente aceitos em direção a tornar isso uma realidade. Essa não é uma coincidência, é profecia em movimento. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. João recebe a ordem: "Levanta-te e mede o templo de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de fora o átrio exterior do templo, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui está uma profecia clara de um templo existindo durante a tribulação. João é instruído a medir o templo, mas o átrio exterior é deixado para os gentios, para os não-judeus. Muitos teólogos interpretam isso como um possível acordo de compartilhamento do Monte do Templo, onde judeus controlam uma parte, enquanto muçulmanos mantêm outra. Exatamente o tipo de acordo que está sendo discutido agora em negociações secretas. Esse versículo, escrito há quase 2000 anos, está descrevendo uma situação política e religiosa que até poucos anos atrás parecia impossível. E agora? Agora é assunto de diplomacia internacional. E não podemos esquecer das palavras do próprio Jesus em Mateus 24:15. "Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda." Jesus está citando Daniel e alertando seus discípulos sobre um evento futuro, uma abominação acontecendo no lugar santo, que é o templo. Para que isso aconteça no futuro, conforme Jesus profetizou, o templo precisa existir novamente. E Jesus conecta isso diretamente aos sinais do fim dos tempos. Ele está dizendo: "Quando vocês virem isso acontecendo, saibam que os tempos finais chegaram." E para que vejamos essa abominação no lugar santo, primeiro precisamos ver o lugar santo reconstruído. É exatamente para isso que os eventos atuais estão apontando. Então aqui está a conexão profética inegável. As Escrituras exigem que haja um templo ou pelo menos um sistema de sacrifícios restaurado em Jerusalém durante os eventos finais. Durante séculos, isso pareceu impossível.
Jerusalém foi dominada por muçulmanos, depois pelo Império Otomano, e o Monte do Templo sempre foi território proibido para a adoração judaica. Mas em 1967, Israel recuperou Jerusalém. E agora, em nossa geração, pela primeira vez em 2000 anos, há um movimento real, organizado, financiado e politicamente viável, trabalhando para tornar o Terceiro Templo uma realidade. Não é fantasia, não é teoria conspiratória. São eventos reais, mensuráveis, documentados, acontecendo diante de nossos olhos. E tudo isso se encaixa perfeitamente no cronograma profético estabelecido há milênios. Mas o evento que aconteceu no Monte do Templo não é um sinal isolado. Ele faz parte de um padrão muito maior de eventos proféticos que estão se acumulando em uma velocidade alarmante. Vamos conectar os pontos. Primeiro, temos a restauração de Israel como nação em 1948. A Bíblia profetizou em Ezequiel 37 que Deus traria o povo judeu de volta à sua terra depois de séculos de dispersão. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Isso aconteceu. Contra todas as probabilidades históricas, após quase 2000 anos de exílio, Israel voltou a existir. Esse é o evento profético mais importante do último milênio. Tudo o que está acontecendo agora só é possível porque Israel existe novamente. Segundo, temos a recuperação de Jerusalém em 1967. Jesus disse em Lucas 21:24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Durante séculos, Jerusalém não estava sob controle judeu. Mas em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou Jerusalém, incluindo o Monte do Templo. Os tempos dos gentios sobre Jerusalém chegaram ao fim. Mais uma profecia cumprida diante de nossos olhos. E agora, 58 anos depois, estamos vendo o próximo passo, a preparação para o templo. Terceiro, temos o ressurgimento do movimento pelo Terceiro Templo. O Instituto do Templo, fundado em 1987, já recriou mais de 60 utensílios do templo de acordo com as especificações bíblicas. Eles têm vestes sacerdotais, eles têm instrumentos musicais, eles têm o altar de incenso. Eles até identificaram e criaram o óleo da unção usando as especiações exatas do livro de Êxodo. Sacerdotes da linhagem de Levi estão sendo treinados. Arquitetos já têm plantas prontas. Tudo está preparado. A única coisa que falta é o momento político certo e o acesso ao local. E é exatamente isso que começou a mudar nas últimas semanas. Quarto, temos os Acordos de Abraão, iniciados em 2020. Israel normalizou relações com Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos. E há negociações avançadas com a Arábia Saudita. Esses acordos são apresentados como acordos de paz, mas há algo mais profundo acontecendo. Eles estão mudando a dinâmica política de toda a região de uma forma que, pela primeira vez, torna possível pensar em um acordo sobre Jerusalém e o Monte do Templo. Daniel 9:27 fala de um líder futuro que confirmará uma aliança com muitos. Não estou dizendo que os acordos de Abraão são essa aliança profética. Mas eles estão criando o precedente, o modelo, a estrutura diplomática que tornará possível que um acordo futuro envolvendo o templo seja aceito por nações árabes. Estamos vendo a mesa sendo preparada. Quinto, temos o alinhamento geopolítico descrito em Ezequiel 38 e 39, a profecia de Gog e Magog. Essa profecia fala de uma coalizão de nações liderada por um líder do norte, geralmente identificado como Rússia, que atacará Israel. Quem está nessa coalizão? Pérsia, que é o Irã, Put, que muitos identificam como a Líbia, Cuxi, identificada como Sudão ou Etiópia, e Togarmah, que é a Turquia. Agora olhe para o mundo hoje. Rússia, Irã, Turquia, todos têm presença militar na Síria, bem na fronteira norte de Israel. Essa aliança específica, profetizada há 2.600 anos, nunca existiu na história até agora. Nunca em toda a história registrada, essas nações estiveram militarmente alinhadas e geograficamente posicionadas dessa forma até o século XXI.
mais uma peça do quebra-cabeça profético, encaixando perfeitamente. Sexto, temos o rápido avanço da tecnologia que torna possível o sistema da marca da besta, descrito em Apocalipse 13. Moedas digitais controladas por bancos centrais, sistemas de identificação biométrica, pagamentos através de chips implantados. Há 20 anos, falar sobre um sistema global que controla quem pode comprar e vender parecia ficção científica. Hoje é tecnologia existente e em expansão. A infraestrutura para o cumprimento dessa profecia já está construída. Só falta a crise que justifique sua implementação global obrigatória. E sétimo, temos o aumento dramático de terremotos, fomes, epidemias e conflitos, exatamente como Jesus profetizou em Mateus 24. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Olhe para as estatísticas. O número de terremotos de magnitude 6 ou superior aumentou drasticamente nas últimas décadas. Crises alimentares estão afetando dezenas de milhões. Tivemos uma pandemia global recentemente. Conflitos regionais estão se multiplicando. Esses não são eventos aleatórios, são os princípios das dores de parto que Jesus descreveu. E dores de parto têm uma característica. Elas aumentam em frequência e intensidade quanto mais próximo está o nascimento. Todos esses sinais, todos esses eventos, todas essas profecias cumpridas estão convergindo em nossa geração. E no centro de tudo está Jerusalém. No centro de Jerusalém está o Monte do Templo. E agora, pela primeira vez em 2000 anos, algo impensável está acontecendo naquele monte. Os judeus estão voltando. A preparação está avançando. O impossível está se tornando inevitável. Não estamos mais falando de se essas profecias vão se cumprir. Estamos falando de quando. E cada dia que passa, cada notícia que chega de Jerusalém, cada movimento diplomático na região, nos diz que o quando está mais perto do que a maioria das pessoas imagina. Nós não estamos assistindo apenas história. Estamos assistindo profecia sendo cumprida em tempo real. Então, o que tudo isso significa? Vamos recapitular o que acabamos de ver. Primeiro, um evento sem precedentes aconteceu no Monte do Templo. Acesso judaico a áreas restritas para medições e preparações. Segundo, esse evento se encaixa perfeitamente nas profecias de Daniel, Apocalipse e das palavras do próprio Jesus sobre um templo existindo durante os tempos finais. Terceiro, esse não é um sinal isolado, mas parte de um padrão acumulativo de eventos proféticos se cumprindo simultaneamente em nossa geração. A restauração de Israel, a recuperação de Jerusalém, o alinhamento geopolítico de Ezequiel 38, o avanço tecnológico que possibilita a marca da besta, os sinais da natureza que Jesus descreveu, tudo está acontecendo agora. Não há como negar, as profecias não estão mais no futuro distante, elas estão acontecendo diante de nossos olhos. E aqui está o alerta final que preciso deixar com você. Se essas coisas são verdadeiras e todos os indicadores apontam que são, então estamos vivendo na geração que verá o cumprimento final das profecias do fim dos tempos. Isso significa que o tempo de preparação espiritual é agora, não amanhã, não no mês que vem, não quando as coisas ficarem ainda mais óbvias. Agora. Jesus disse em Mateus 24:42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A vigilância não é opcional para quem entende os tempos, é um mandamento direto. E vigilância significa estar espiritualmente preparado, significa ter certeza da sua salvação, significa viver cada dia como se fosse o último antes do arrebatamento da igreja. Porque aqui está a verdade que muitos preferem ignorar. Antes que todas essas coisas aconteçam na terra durante a tribulação, antes que o anticristo apareça, antes que o templo seja profanado, antes que a grande tribulação comece, a Bíblia promete que a igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se os eventos da tribulação estão tão próximos, se as peças do quebra-cabeça profético já estão se encaixando, quanto mais próximo está o arrebatamento?
Não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus nos mandou discernir os sinais dos tempos, e os sinais estão gritando que o tempo está se esgotando. Jerusalém sempre foi o relógio de Deus, e agora esse relógio está acelerando. O que aconteceu no Monte do Templo não é apenas mais uma notícia, é um aviso ao mundo, é um sinal para a igreja, é uma confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira, confiável e está se cumprindo exatamente como foi profetizada. Então a pergunta que fica não é: será que isso é real? A pergunta é: você está preparado? Você está vigilante? Você está vivendo como alguém que entende os tempos em que estamos? Ou você está dormindo espiritualmente enquanto os ponteiros do relógio profético se movem cada vez mais rápido? O impensável aconteceu no Monte do Templo, e isso é apenas o começo. Agora eu quero saber de você. O que você acha desses eventos? Você acredita que estamos realmente vendo profecias bíblicas se cumprindo diante dos nossos olhos? Você está percebendo a aceleração dos acontecimentos em Jerusalém? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio todos e quero saber sua perspectiva sobre isso. Se este vídeo abriu seus olhos para o que está acontecendo profeticamente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos vivendo tempos proféticos e você precisa estar informado. E se você quer se aprofundar ainda mais nos sinais do fim dos tempos, eu recomendo que você assista o vídeo que vou deixar na tela agora, sobre as profecias de Ezequiel 38 e como elas estão se cumprindo neste exato momento. Não perca! A verdade sobre os tempos finais está mais clara do que nunca. Fique vigilante, fique preparado e que Deus abençoe você até o próximo vídeo.